Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, vai nos dizer assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Que palavra poderosa, né? Que palavra da parte de um relato maravilhoso, de um exercício de uma fé que nasceu no coração dessa mulher ao ouvir falar de Jesus. Jesus, no seu ministério, ele operou milagres e sinais extraordinários, que tinha o objetivo a salvação do homem, a salvação da mulher, a salvação da moça, do rapaz, da criança, do adolescente, do pré-adolescente. Por isso, sinais, queridos, seguia para que o plano maior não era curar só o físico, o plano maior não era curar só a carne humana, mas era curar o principal objetivo da cura, o espírito, a alma, o homem que estava separado de Deus, a mulher que estava separado de Deus. Através da cura, ele proporcionava na vida das pessoas o maior milagre, a salvação. Esses sinais, querido, foram registrados não só aqui no livro de Marcos, mas em toda a palavra, em toda a Bíblia. Não somente para contar o que Jesus fez, não, querido, mas para alimentar a sua fé, para trazer um crescimento, não só, querido, para falar o que Jesus fez no passado, mas o que ele continua fazendo se a nossa fé não estiver morta, se a nossa fé não estiver desanimada, se a nossa fé, querido, não for deixada de lado. Então, querido, esses relatos foram feitos na Bíblia não só para falar do passado, aquilo que Jesus fez, mas para mostrar que Ele quer fazer hoje na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Jesus retornava da terra dos Gadarenos, ali que você sabe, a qual um homem endemoniado há muito tempo, com legiões, querido, de demônios ali dentro. Você conhece a história, ninguém, cadeias não puderam deter, correntes não puderam. Ele comia ali, querido, não podia morrer ninguém, porque se enterrasse, os demônios através dele comia as pessoas enterradas, os cadáveres ali. Você imagina o sofrimento? Então Jesus está vindo de lá, da
cura desse homem, de expulsar aquele ninho de demônios ali, querido, daquele homem. E então Jesus estava vindo ali dos Gadarenos e foi procurado por Jairo. Porque se você ler todo o capítulo 5 de Marcos, você vai ver que tem uma história dentro da história. E a história dessa mulher está dentro da história da filha de Jairo ali, que pediu pela cura da sua filhinha. E no trajeto de Jesus ir até a casa de Jairo, entra a história dessa mulher. Nesse momento ali, querido, naquela hora, aproximou-se de Jesus a mulher que o texto diz enferma há 12 anos. E gastara tudo com os médicos, com as medicinas da época. Aquela mulher possuía uma enfermidade de um fluxo de sangue, ou seja, o seu ciclo menstrual não parava. Ela sangrava dia e noite, saía aquele fluxo de sangue ali, e gastara os seus recursos com os médicos. Nada adiantou. Nada resolveu os seus problemas ali. Antes, o texto diz que ela estava indo de mal a pior. Ela havia piorado. Ela havia, querido, gastado tudo. Mas estava indo às pioras. A morte era certa. A morte estava. Eu creio que quem aproximava daquela mulher sentia cheiro de morte. Só que a Bíblia diz que ela ouve falar daquele que tem todo o poder. Muitos, queridos, ouvem falar, mas será que acreditam naquilo que se ouve? Vejo, querido, e tenho ministrado isso, uma fé doente hoje em dia, uma fé a qual as pessoas vão no culto por ir, recebem palavras proféticas, mas não tomam posse verdadeiramente. Entram dentro da igreja e continuam sendo as mesmas pessoas. Não evoluem, não amadurecem, não crescem. E outros que chegam bem rápido, crescem, amadurecem, multiplicam, deixam e permitem que o Espírito Santo os use. Sim. Ela ouvindo, então ela veio por detrás da multidão e tocou seus vestidos, porque não foi ninguém que disse para ela, mas ela dizia para si própria: se somente eu tocar, se somente eu tocar nas vestes dele, sararei. Olha, querida, a fé que falta à igreja hoje. Ao tocar, sentiu, ela cura. Antes de Jesus falar, ela sentiu que o corpo dela havia sido curado. Muitos vão ao local de culto, cultuar, querendo a cura. E às vezes Deus até revela, Deus fala através da palavra, Deus fala através do profeta, Deus fala através da oração, mas a pessoa não sai dali convicta que recebeu aquele milagre. Eu sempre falo, a cura, ela tem, querido, duas vias, daquele que ministra e daquele que a recebe. Porque eu posso ministrar e você pode não receber. Aquela mulher, ela vai ali, ela vem por detrás, ela diz para ela mesma: hoje chegou, eu coloco o fim nessa enfermidade. Hoje eu não aceito ela mais no meu corpo. Hoje eu não aceito ela fazer parte da minha vida e nem da minha família. Essa morte vai embora hoje, essa doença vai embora, porque eu vou tocar naquele que tem toda a autoridade. E ela foi ali com fé, dizendo para ela: se eu somente tocar, serei curado.
Se eu somente tocar, eu serei curado. Se eu somente tocar, eu serei curado, querida. Essa situação que te envolve a sua família, envolve o seu esposo, os seus filhos, precisa de uma fé verdadeira, de uma fé efervescente, de uma fé, querido, que nada pode apagar ela no seu coração. E eu creio que se essa fé começar a brotar no seu coração e você dizer: hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia que essa luta vai embora, hoje é o dia que esses documentos vão ser assinados, hoje é um dia que Deus vai me entregar essa vitória e ninguém vai tirar ela da minha vida. Foi isso que essa mulher, ela fez ali. Se tão somente eu tocar em seu vestido, ficarei sarada. Ficarei sarado. Ao tocar, ela sente, querido, naquela hora, que algo na sua vida mudou. Aquela mulher tinha uma enfermidade que fazia ela perder, como eu disse, o seu sangue. Ou seja, vida existente dentro dela. Situações que têm feito algumas irmãs perderem vidas espirituais. Existem, querido, situações que estão te fazendo perder sua vida espiritual. As lutas, por exemplo, provas, ansiedade, preocupações com coisas dessa vida nos envolve e nos impede de buscar o Senhor. Quantos, queridos, estão presos nas lutas, nas provas, na ansiedade, nas preocupações com coisas terrenas, com coisas passageiras que tem aí e que nos envolve e nos impede de buscarmos a presença de Deus. Toda sexta-feira eu vejo isso acontecer no local de culto. Quantos pais, quantas mães poderiam estar ali buscando, orando, se entregando pela vida dos seus filhos, esquecem disso porque estão envolvidos com coisas terrenas. A preocupação maior é com coisas terrenas. E aí depois fica: ai pastor, ora pelo meu filho, ora por isso, ora pelo meu esposo. O diabo não é diabo não, irmão. No momento que você está no lugar certo, lembra que o lugar certo de Davi era na frente da batalha com o seu exército. Mas no momento que o rei deveria estar na batalha, ele está passeando no terraço do seu palácio e o pecado adentrou, querido. Porque quando estamos no lugar errado, na hora errada, damos brecha para o inimigo entrar e destruir aquilo que é nosso. O que tem te roubado a sua fé? As lutas, provas, ansiedades, preocupações com as coisas desta vida está envolvendo e te impede de buscar o Senhor. Querido, se buscarmos com fé, como essa mulher, se a nossa fé reviver dentro de nós, se buscarmos com fé, Ele opera com a sua mão forte e seremos fortalecidos. Quantos, querido, no momento que a fé dele é provada, recua? Recua na sua vida espiritual, recua no ministério a qual Deus confiou, recua na sua vida financeira. Deus começou a provar a pessoa, em vez de continuar fiel, ela pensa que a infidelidade vai resolver o problema dela. Infidelidade com presença de culto, infidelidade de estar na comunhão com os irmãos, infidelidade com a vida financeira, infidelidade na oração, infidelidade, querido, de não querer ser pastoreado. Sim, até os lábios falam que quer, a boca fala de tudo, mas será que está cheio o coração? Quantos, queridos,
nessa trajetória que eu tenho, que é pequena. Falam coisas e não cumprem aquilo que falam. Não é muito, não, é pouco. Principalmente aqueles que se sentem com dom para ministrar em vidas de pessoas. Aquela mulher, querido, ela buscou, querido, porque a fé vem por onde? Por ouvir a palavra. Se você tem ouvido a palavra e não tem tido fé, tem uma coisa errada, não com a palavra, mas com você. Sim, porque aquela mulher ouvir, ela se entregou à sua fé. Ela gastara todos os seus recursos com os médicos, sem solução. Você está buscando solução em lugares errados. Você está buscando solução em lugares errados, por isso está indo de mal a pior. Você está buscando, querido, palavras em pessoas erradas. Você está olhando em direção errada, você está caminhando em caminhos errados, por isso você está indo de mal a pior. Muitas vezes é isso que nos acontece. Decisões erradas, ouvimos pessoas erradas, acreditamos em pessoas erradas. Pessoas que o lábio prega uma coisa, mas a atitude corporal, a atitude do caráter dela mostra outro. E a gente ainda continua entrando debaixo de mão de pessoas assim. Por isso está indo tudo de mal a pior. Muitas vezes priorizamos, sabe, os nossos recursos para resolver os nossos problemas. É o que eu acabei de falar. Quando tudo está bem, a pessoa é fidelíssima em tudo. Mas quando não está bem, a gente acha que o recurso da gente é que vai solucionar os nossos problemas. Aquela mulher pensava assim no início. Por isso ela despediu tudo que tinha, gastou tudo que tinha com os médicos, porque ela achava que os recursos dela resolveriam o problema dela. E quantas vezes eu e você pensamos assim, que os nossos recursos resolverão os nossos problemas e eles não serão suficientes. Como ela percebeu que não era. Por mais que ela gastava os seus recursos, não era suficiente. Não era, querido. O nosso Deus coloca à nossa disposição os recursos da graça, o poder do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. De graça. Uma graça imerecida de graça. Ele coloca ao meu favor e ao seu favor, querido. Sim. Sim, Deus coloca a sua graça ao nosso favor, aonde, queridos, recursos humanos terminam, a graça de Deus, o poder de Deus adentra. Pense nisso, meu amado, aonde você tem depositado a sua fé, na sua empresa, na sua vida financeira, no seu carro, no seu veículo. Ei, meu amado, no seu trabalho, está depositando sua fé em lugar errado. A sua fé tem que estar em Deus, que derrama sobre a sua vida agora, nesse momento, a graça para a sua vida. A graça para as suas vidas. Sim, sim. E quais são, querido, esses recursos? Primeiro deles, o sangue de Jesus, que nos lava e purifica de todo o nosso pecado. Segundo recurso, que muitos não gostam, a oração. Eu vejo a missionária Helena todo dia no grupo lá das Débora. Vamos orar. Vamos orar. Às vezes um ou outro coloca lá, vamos orar. Uma mulher de oração, ela move um lugar. Primeiro recurso, o sangue de Cristo. Primeiro recurso da graça, o sangue de Cristo, para nos lavar de todo o pecado. Segundo, a oração, para nos dar intimidade com o Pai. Terceiro recurso, a palavra de Deus. A palavra. Quarto recurso, querido, a igreja, os irmãos, o corpo de Cristo.
é o quarto recurso que Deus te dá. Irmãos que vão caminhar lado a lado com você, irmãos que vão chorar, que vão lutar, que vão guerrear. Sim, do seu lado, e você despreza o corpo de Cristo de estar entre esses irmãos. Eu não faço nada errado, eu vou ficar dentro de casa, tá ótimo. Aonde está isso na Bíblia? Ao contrário, a Bíblia diz assim, olha, não pratiqueis o costume de alguns que deixam as suas congregações por coisas vãs. Deus preza, Ele prezou lá no céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a legiões de anjos. Olha aí, lá no céu já tem padrão, Deus não está só, porque unidade gera igreja. E o último recurso, querido, que a graça nos dá, para que todos eles se completem. Vou repetir, olha, anotei aqui, ó, sangue de Jesus, oração, palavra, o corpo, a igreja que se congrega no local de culto e por último, querido, para que isso todos os quatro primeiros funcionem, a fé. São recursos da graça. E tem muitos outros. Devemos, meus amados, buscar o Senhor. Devemos nos entregar ao Senhor em primeiro lugar. Isso abrirá o espaço para a operação de Deus em nossas vidas, em nosso meio. Sim, querido, quando ela ouviu falar de Jesus, tomou uma atitude. E qual é a atitude que você precisa tomar hoje? Qual é a atitude que precisamos tomar neste dia? Qual é a atitude, querido, que nós precisamos ter neste momento? Ela ouviu falar de Jesus, todos têm ouvido, mas qual atitude eu tenho tomado? A fé, querido, ela vem por ouvir, o ouvir da palavra de Deus e define nossas atitudes e as certezas diante de Deus. A fé, pela essa palavra, ela move você a ter uma atitude hoje. E às vezes a chave não vira, o milagre não acontece porque ficamos estacionados, parados, não temos uma atitude de vencedor, uma atitude daquele que foi lavado, redimido pelo sangue de Cristo, a qual a graça entrou a nós através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Qual é a atitude que você precisa tomar hoje? Qual é a atitude, querido, que vai colocar uma disposição que ninguém vai entender na sua vida? Porque eu creio que quando aquela mulher se levantou, muitos dos familiares dela olharam, vai no próximo médico agora, vai no curandeiro agora. Eu creio que eles olharam para as coisas naturais, mas uma vez ela sai de casa, eu creio que os vizinhos, os familiares pensavam, vai procurar outro médico, coitada dessa mulher, e ela não foi procurar outro médico, ela foi procurar os médicos dos médicos, porque a fé brotou no coração dela e a atitude nasceu, querido, de procurar aquele que quando a medicina falha, ele tem todo o poder e toda a autoridade para poder nos curar. Sim, ela foi procurar ele, ela teve uma atitude. Porque quem deixa a fé entrar pela palavra é movido, querido, não consegue ficar estacionado, não consegue ficar no mesmo lugar, não consegue aceitar a mesma situação, mas se movimenta através da fé, e movimentado através da fé, vai movimentar todo o seu corpo. Ela poderia dar, querida, ai, mas eu estou tão fraquinha, ai, mas se eu sair a Covid vai me pegar, porque eu estou debilitada, ai, ela não. Não, querido, quando temos fé, ninguém pode nos deter. Quando somos motivados pelo pão vivo, a palavra do Pai eterno, querido, ninguém pode ficar na nossa frente. Qual é a atitude que você precisa tomar hoje? Qual é a atitude, querido? Lembro-me de uma certa feita, de um homem que era o copeiro do rei, a qual pessoas trouxeram notícia, ele procurou saber da sua terra natal.
aonde ele nasceu. E a Bíblia diz que os muros estavam destruídos, os inimigos tripudiavam. E a Bíblia diz que ele chorou e lamentou, querido, jogando cinza na cabeça. E quando ele foi servir o rei viu que a tristeza na face dele era tristeza de coração. E Neemias então toma uma atitude inesperada pelo rei e diz: olha, como posso eu ficar alegre sabendo que a minha cidade está destruída? Me envia com cartas para que eu possa ir reedificar as muralhas da minha cidade. Atitudes, querido, precisam ser tomadas. Atitudes precisam ser tomadas para que o milagre de Deus aconteça na minha vida e na sua vida. Sim, o nosso Deus, querido, coloca à disposição o recurso que eu te falei. O sangue de Cristo, a oração, a palavra, o corpo de Cristo, a igreja, a qual você é membro dela, por isso não se ausente. Paulo, sabendo disso, ele diz: não faça como costume de alguns, deixar suas congregações por vis coisa, por qualquer motivo. A fé, querido, precisa existir dentro de você, e a fé vai trazer, querido, aleluia, uma coragem que você nem imagina que você possuía. Atitudes e certezas diante de Deus. Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Ela mostrou a disposição que muitos hoje não têm. Uma dor de cabeça é motivo, uma chuva é motivo, um sol é motivo de você desfalecer. Aquela mulher perdia 24 horas o sangue do corpo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela não olhou se o seu corpo estava debilitado, se ela estava enfraquecida, o que as pessoas iriam falar, e com certeza falaram: coitada dela, vai gastar mais do que não tem. Mas naquele dia, querido, a graça adentrou a vida dela, o poder de Deus adentrou, porque ela teve uma atitude. Ela não olhou para os seus problemas físicos, mas ela olhou para o autor e consumador da fé dela. Sim. Sim, olha para você ver, olha para você ver, ela mostrou disposição, não se importou com tantos que cercavam elas, mas lutou para romper o caminho até Jesus. Lutou até romper o caminho até Jesus. Doente há 12 anos, com seu corpo debilitado, frágil, ela lutou, querido. Ela lutou para romper a multidão. Ela lutou porque há 12 anos ela estava debilitada. Ela não hesitou e lutou até o fim por sua bênção. Ela lutou até o fim por sua bênção. Aquilo, querido, que o seu dinheiro não pode, sua casa não pode, seu carro não pode, o seu joelho pode, querido, se você acreditar e lutar até chegar a tua bênção, a tua vitória. Ela lutou, ela lutou, ela lutou. Se eu for olhar, querido, uma das grandes barreiras daquela mulher era quem? A multidão. Imagina você fraco, tentando romper, tentando caminhar. A multidão era uma barreira para ela tocar em Jesus. Aí eu te pergunto, quais são as suas barreiras? Quais são as barreiras que te impedem de buscar o Senhor? Quais são as barreiras? Família, trabalho, tempo, que é o que mais se escuta, enfermidade, coisas corriqueiras, más conversações. Quais são as barreiras? Ciúme, intriga, preguiça, comodismo, se apoia na doença. Quais são as barreiras, querido? Família, trabalho, tempo, enfermidade, prazeres da vida. Quais têm sido as nossas barreiras?
uma das barreiras que ela poderia olhar, além do corpo físico dela estar debilitado, era a multidão. Qual é a sua barreira? Que te parou? Quando você parou, você diz, o meu Deus não teve poder de me fazer transpassar essa barreira. Você parou, estacionou. Quais são suas barreiras? Quais têm sido as suas barreiras? Para ela não tinha barreira. Para ela não tinha barreira, porque ela estava convicta que conseguiria sair dali com o seu milagre. Mas aquela mulher, querida, ela foi sábia. Ela ali, querido, não foi ao encontro ou de encontro daquela barreira, não foi ao encontro do atropelo da multidão, foi por detrás. Não se deteve, nem desanimou com a multidão, não se deteve nem desanimou com a multidão. Temos que vencer, querido, temos que vencer as barreiras e nos aproximar do Senhor. Temos que vencer as barreiras, querido, e nos aproximar do Senhor. Quais são as barreiras que você precisa vencer hoje? A barreira, eu só tenho domingo para descansar, por isso eu não vou na escola dominical porque é cedo demais. São essas barreiras, querido, que tem te impedido, que você mesmo coloca na sua vida. Não é o diabo e não é Deus, é você mesmo, querido, com o seu comodismo, que está te impedindo de viver o melhor de Deus para a sua vida. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é o melhor de Deus para a sua vida. Aquela mulher, pastor Hércules, venceu com as barreiras. Presbítero Ciderley, que pregou essa palavra tão maravilhosa para nós ontem. Ela não olhou as barreiras e você vai ficar olhando a barreira da família, porque minha família não me acompanha, o meu trabalho, é muito cansativo, é o tempo, eu não tenho tempo. Tem tempo para 1001 coisa, só não tem tempo quando diz buscar a face e estar no local de culto. A minha enfermidade está servindo de bengala para você. Temos que ter fé, querida, ousadia. Ficar em casa não ia resolver o problema dessa mulher, mas ela diz, eu vou levantar, eu vou sair. Enquanto as pessoas olhavam e achavam que ela ia a outro médico, ela foi no local que é a fonte da vida e tocou do jeito que a fé dela a falou. Do jeito que a fé dela disse ao coração dela, se só somente eu tocar. Se somente eu tocar, tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Ela tocou nos vestidos de Jesus. As vestes nos falam de quê? De salvação, querido. Lembra que nós temos que estar com as vestimentas brancas? Veste fala de salvação. Este toque significa apropriar-se da salvação mediante ao Senhor Jesus Cristo. Apropriar da salvação e dos seus benefícios. Qual é o benefício da salvação? É Deus cuidando de nós, é Deus nos sarando, é Deus nos movendo. Mas o problema é que nós achamos que Deus só cura quando a doença vai embora. Quando nós descansamos através da salvação em Cristo, acabou todo o sofrimento. Sim, porque aquele que descansa em Cristo não morre, mas vive eternamente. Ela apropriou, querido. Ela apropriou ali, ela apropriou da salvação de seus benefícios. Sim, tocar em vestimenta significa salvação. Vestimenta dá um contexto de salvação, porque Jesus ele vai dizer que temos que ter as nossas vestimentas brancas como a neve, para podermos estar ali sem mancha, sem ruga. Salvação, e mediante a salvação, ela traz os benefícios que precisamos para a nossa vida. A salvação eterna, cura e libertação. Nos apropriamos disso, de salvação eterna, de cura e libertação, através
da salvação. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 44, a Bíblia diz que ela tocou na orla do vestido de Jesus. Ela não tocou no ombro ou no peito do Senhor, mas ela se abaixou. Ela se abaixou. Devemos ter humildade para nos aproximar do Senhor. O homem só é grande, querido, sabe quando o homem e a mulher é grande? Quando ele dobra os seus joelhos, quando ele coloca a boca no pó, querido, e se humilha diante da potente mão do Senhor, porque no momento oportuno, Deus o exalta. Sim, o toque nas vestes foi identificado pelo Senhor. Apesar da multidão que o apertava, Jesus perguntou: quem me tocou? Jesus é sensível ao toque da fé. Jesus sempre será sensível ao toque da fé. Quando ela tocou nele ali, quando ela tocou e foi curada, querido, Jesus sentiu, porque Jesus conhece o seu corpo e conhece o toque da fé, meu amado. Ele conhece o toque da fé. Sim. Sim, quando ela tocou, ela foi curada. Pois quem toca em Jesus com fé, quem toca em Jesus recebe virtude, quem toca em Jesus recebe poder. É por isso que quem tocou em Jesus ontem ali, querido, no nosso culto Liberta-me de Mim, foi, querido, foi dado a ele, a ela poder, foi dado a ele, a ela autoridade. Por isso, querido, que quando o profeta Sinderley profetizou ali que estava sentindo o poder de Deus, muitos sentiram porque tiveram fé, e a fé, querido, traz sobre a nossa vida virtude, poder do Senhor. Quem anda por fé tem acesso à graça de Deus, quem anda por fé tem acesso aos milagres de Deus, quem anda por fé tem acesso, querido, a dons inesgotáveis que a graça de Deus derramou através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Como está a tua fé? Como está a tua fé? Está viva, efervescente, ou está fria e morta? Quando ela tocou as vestes, foi curada. Pois quem toca em Jesus recebe poder, recebe graça, recebe unção, recebe milagre. Quem toca com fé, querido, uma fé genuína, como o nosso pai Abraão. A mulher até tentou ocultar-se, vendo, porém, que não podia, se prostrou diante dele. Meu amado, quem tem fé genuína, quando acontece um milagre, não consegue ficar calado. Vai, querido, à frente do altar e testemunha das bênçãos que Deus tem feito. Sim, ela até tentou, mas não conseguiu. Declarou diante de todo o povo que lhe tocava. E como foi logo curada, Jesus lhe disse: filha, a tua fé. Que interessante! A tua fé não foi o que ele disse, não foi o que ele parou, mas ele disse: olha, foi a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Meu Deus, a fé remove montanha. A fé remove montanha. Com esta palavra, querido, com esta palavra, Jesus quis mostrar que a principal bênção é a salvação da sua alma, é a salvação da sua vida, e depois a paz, e por fim a solução deste teu problema. Como está a sua fé, querido? Antes, a fé daquela mulher era só nos médicos e remédios. É obra criadora.
A fé daquela mulher era só nos médicos e nos remédios. Não estou dizendo que você não deva procurar os médicos. Eu não estou dizendo que você não deva tomar o receituário. Não é isso. Mas se isso tudo não tem te causado benefício, você tem piorado, quem sabe? Agora você precisa depositar a sua fé no remédio chamado Jesus. A sua fé de início era só nos médicos e na medicação. Mas agora, ao ouvir falar de Jesus, a sua fé estava em Jesus, obra redentora. A primeira é a obra criadora. E a sua fé em Jesus é a obra redentora. Antes, ela foi citada como certa mulher. Antes, vou repetir, ela foi citada como certa mulher. Mas agora, Jesus a chama de filha. Sabe por quê? Há um dito mentiroso e enganoso que diz: todos nós somos filhos, Deus é um só. Isso é mentira. Só é lhe dado o direito de ser chamado filho se você confessar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz: todos quanto receberam, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Quando eu recebo o Senhor Jesus Cristo, me dá o direito de me tornar filho. Por isso, a ela tocar, a salvação adentrou na vida dela. E ela passou agora de certa mulher para filha. Por isso que Jesus a chama de filha. Querido, eu termino aqui. Eu acho que tudo que Deus tinha que me usar para falar para você, isso aí foi o que eu recebi ontem. Tá? Porque discípulo é assim. O que ele ouve do discipulador, ele discipula outro. Ontem quem foi meu discipulador com a palavra poderosa foi o presbítero Cinderley. E por isso eu estou ministrando a sua vida. Esta mulher, querida, aqui que eu acabei de falar e que você conhece, era uma pessoa necessitada, que buscou em Jesus a solução do seu problema. Você vai ficar buscando em quem a solução do seu problema? Pelo toque da fé. Pelo toque da fé, ela alcançou. Você está usando que tipo de toque, querido? Até fala que tem fé, mas não é isso que o seu caráter, que a sua vida mostra. O seu quarto tem sido mais precioso para você do que estar no local de culto recebendo orações constantemente, usando de um dos atributos da graça, o poder estar fixo no corpo. Pelo toque da fé alcançou a bênção de Deus. A nós também é dado, querido, é dado o direito de tocarmos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Cada um, meu amado, de nós tem suas necessidades. Você tem alguma necessidade aí, sim ou não? Sim ou não, querido? Você tem necessidade? Se você tem, Deus tem a solução para todas elas. Busque em Jesus, ou a Jesus, querido. Toque em suas vestes, porque hoje Ele quer operar em nossas vidas, em sua vida. O milagre que você necessita, Ele é o Deus abençoador. Ele é o Deus abençoador. Orar sem fé, meu amado. Olha o que diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus
tem que crer, que ele tem que acreditar que ele tem todo o poder e autoridade em suas mãos. Eu quero que você pense nisso hoje. Eu quero que você, querido, pense nisso hoje. Quero que você pense nisso hoje. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé agora, neste momento? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé aí agora, querido? Convido você a fechar os seus olhos agora. Eu não sei se a sua fé tem sido provada, mas cada dia Ele te dá a chance de crescer um pouco mais. Ore a Deus aí agora. Se tiver que abaixar, querido, abaixe. Se for na orla, toque lá. Sim. A fé daquela mulher, querido, foi movido por ouvir falar, pela pregação da palavra do nome de Cristo. A palavra foi ministrada, o pão foi te dado. O que você vai fazer agora eu não sei. Eu sei que aquela mulher levantou, querido, e quem sabe parente, irmão, esposo. A Bíblia não fala que ela tinha filhos, filhas, mas com certeza ela tinha família. Quem sabe se eles pensaram, vai de novo a um novo médico que chegou na cidade, mas ela foi à procura daquilo que ela ouviu, porque quem ouve falar de Cristo e da crente a palavra dele, a fé adentra. É uma fé que a barreira não pode parar, multidões não pode parar, família não pode parar, trabalho não pode parar, problema não pode parar. Ei, querido, acredite na palavra, ressuscite a fé dentro de você e creia que hoje chegou o dia de virtude, de poder, de graça, de unção, de extraordinário de Deus, do sobrenatural de Deus adentrar a sua vida, adentrar a sua família, adentrar a sua história. Escute, lute. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem galardão para você, tem vitória para você, mas para isso busque, insista, persista. Meu querido, você já persistiu, você já acreditou em tantas coisas, deu um voto de confiança em Cristo e tenha fé que o teu milagre, a virtude sai dele, o poder sai dele e toca em sua vida neste momento. Deus, visita este lar, visita, Senhor, ó Pai amado, esta filha e este filho. Pai, aonde essa live está alcançando agora, aonde eu estou chegando com a minha imagem e com a minha voz, adentra com o teu poder. Que essa mulher, esse homem, essa moça, esse rapaz, esse ancião, essa anciã, esse adolescente, esse pré-adolescente, essa criança, está ouvindo através de mim falar de Jesus, que a mesma fé que adentrou o coração dessa mulher, ao ouvir, Senhor, a Bíblia omite quem foi que falou de Jesus para ela, mas nesse dia eu falo de Jesus para essa vida, que adentre a fé, que ligue a fé dentro dela e dentro dele, que faça ele, ó Pai, romper as barreiras e acreditar que o milagre chega hoje, que a virtude, o poder adentra o corpo dela. Cura ela, Senhor, cura ele, principalmente, ó Pai, cura ela da fé morta que ela está nela. Cura, Senhor, a igreja do Senhor, que ela volte a ter fé suficiente, ó Pai querido, para que nós alcancemos através, ó Pai, da salvação, os recursos que o Senhor disponibiliza para nós, através da oração, através do corpo de Cristo, da igreja reunida, ó Pai, como um corpo do Senhor, em nome de Cristo. Essa mulher que já não tem mais desejo, essa mulher que já não tem mais vontade,
vontade desse homem de estar no local de culto, cultuando, ó Pai querido, usando desses recursos do corpo. Pai, reaviva, ressuscita essa mulher e esse homem, essa moça, esse rapaz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, que a sua fé seja renovada. Eu termino essa live aqui, meu amado, convidando a você a estar conosco amanhã, na rua 31, número 77. Rua 31, número 77. No nosso primeiro culto às 18 horas, Escola Bíblica Dominical. E convido você a ficar para o segundo culto, às 19h20. É uma palavra poderosa para a sua vida. Eu dei uma pincelada nela aqui. Nós vamos estar, querido, ministrando de um homem que, ao ouvir sua cidade destruída, ele se moveu pela fé. Então venha estar conosco. Ele persistiu, ele focou, querido, naquilo que Deus estava levantando para fazer na sua nação. Então venha estar conosco às 19h20. Não venha de mão vazia, traga o seu quilo, traga a sua primícia. Há vidas, querido, que precisam que chegue esse recurso que você traz para a igreja, na casa deles, para que as latas não estejam vazias. Você, empresário que me ouve e que deixe Deus mover o seu coração, mande uma mensagem para mim no 988126732, que eu vou aí e busco 2 cestas básicas, produto de higiene pessoal, produto de limpeza. Sim, querido, há famílias que necessitam, que são famílias honestas, que trabalham, mas o pouco recurso que entra ainda não dá para suprir as necessidades. Ser igreja é estar perto dos necessitados. Então nos ajude, querido. Eu estou pedindo sua ajuda, porque se esse recurso estivesse aqui em caixa, eu não estaria aqui pedindo. Quem me conhece sabe disso. Pastor, eu não tenho como enviar a cesta básica, eu estou em outro país, eu estou em outra cidade, em outro estado. Tem uma conta bancária? Tem. Agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil. Você pode fazer os seus depósitos. Se você entrar em contato pelo WhatsApp, 98812-6732, 033 é o DDD, eu te passo o Pix. Eu te passo a conta da Caixa Econômica Federal, tá certo? Então, que Deus venha abençoar a sua vida e te prosperar. Amanhã, querido, eu te aguardo para o primeiro culto às 18 horas, Rua 31, número 77, Igreja Metodista Wesleyana. Um local de esperança para você, porque Jesus é a nossa esperança. Hoje, às 17 horas, eu convido você, convido a sua família, leva o seu cachorrinho, seu papagaio, leva aí, querido, quem você quiser, para o Grande Gessel Perseverança, Rua Antônio Leão, antiga Rua 17, 566, atrás dos prédios aqui, atrás da Polícia Rodoviária Federal. Vem estar conosco hoje às 5 horas da tarde, te aguardamos ali, eu, o anfitrião Paulo, o anfitrião Francisco, o anfitrião Júlio, para nós adorarmos e bendizermos o nome do nosso eterno Deus. No mais, querido, eu vou agradecendo a KM Bike, que é uma parceira, a Mercearia Rodrigues, a M, né? Ali, a lojinha ali, variedades. Então vem estar conosco, tá? Te aguardo. Retornamos terça-feira com a nossa live Café com Pão. Em março, mudaremos os dias da live, tá certo? De repente a gente adequa também o horário aí. Então, até o final do mês eu vou passando os detalhes aí. No mais, compartilha essa live. Vai lá no nosso canal, se inscreva lá, Leonardo Malaquia, 150 pessoas inscritas, falta 50, vamos lá, querido, vamos agilizar, vamos chegar a 200, compartilha lá os vídeos, compartilha lá, inscreva-se no canal, tá? E Deus falará poderosamente sobre a sua vida. Eu quero agradecer a participação do meu pastor aí, pastor Hércules Machado, toda a sua família, esteja, querido, também ali na rua São Simão, tá? Se o pastor Eco estiver aí ainda, Rua São Simão aí,
a nossa igreja em Vila Isa. Chegou no Aité Clube ali, você vê a nossa igreja ali. Amanhã, a partir das 19 horas, esteja ali no local de culto ali. Eu creio que a igreja já vai estar aberta, aguardando você. Você que é daí do Vila Isa, da Avenida Ibituruna aí, né, das ruas adjacentes aí. Esteja ali no grande culto da nossa igreja mãe aí em Vila Isa. Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus eleve a face dele sobre a sua face e te dê a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até terça-feira com a live Café com Pão. Presbítero Ciderley, Deus continue usando a sua vida. Beijo no seu coração. Até daqui a pouco, às 17 horas, na Rua Antônio Leão, 566, Gessel Perseverança. Eu e nosso irmão Eberton Lincoln te aguardamos lá para sermos usados pela sua vida no poder do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor.